Olá e bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta que, assim, parece simples, mas que esconde muita coisa, sabe? Você já parou para pensar como é que os bancos ficam cada vez mais ricos? Ano após ano, mesmo em crise, sem produzir, sei lá, um único carro, um grão de arroz ou construir uma casa. É que enquanto empresas normais têm que lidar com produto, funcionário, estoque, os bancos, eles parecem operar em outra realidade, batendo recorde de lucro. Isso não é sorte, né? É o modelo de negócio deles. Entender esse jogo pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro. E se esse tipo de análise mais profunda te interessa, aproveita para seguir o nosso trabalho e já deixa um comentário aqui embaixo com a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa no seu banco. A gente vai adorar saber e continuar essa conversa. E essa é exatamente a nossa missão hoje. Com base nos materiais que a gente analisou, vamos tentar desvendar a lógica por trás do lucro bancário aqui no Brasil. E mais do que isso, vamos explorar uma ideia que aparece com muita força, que é a de que existe um ponto de virada. Um valor específico na conta de uma pessoa que muda as regras do jogo, sabe? Virando a mesa a favor do cliente. É uma análise que questiona de frente a relação que a maioria de nós tem com o banco. Certo, vamos desvendar isso então. Pelo que eu entendi das fontes, o conceito fundamental é até bem simples. Bancos não criam riqueza do nada. Eles basicamente alugam dinheiro. É isso mesmo. Pegam de quem tem sobrando e emprestam para quem precisa. É a forma mais direta de colocar. São intermediários, mas o ponto crucial não é a ponte, é o pedágio que se cobra nela. E o nome técnico para esse pedágio é o spread bancário. É a diferença, que no Brasil é assim uma das maiores do mundo, entre a taxa que o banco paga para captar o dinheiro e a taxa que lhe cobra para emprestar. E essa diferença é grande o suficiente para justificar esses lucros bilionários? Ela é gigantesca. Pensa assim, uma pessoa investe num produto do banco e recebe, digamos, uma taxa perto de 10% ao ano. É um bom retorno. Ok, justo. Mas se essa mesma pessoa, no mês seguinte, precisar de dinheiro e pegar um empréstimo pessoal ou entrar no rotativo do cartão, ela vai pagar para o banco algo entre 7% e 10% ao mês. Ao mês? Ao mês. Não é ao ano. A conta simplesmente não fecha para o cliente, entendeu? Nossa, quando você coloca lado a lado, a diferença é brutal. Não é um erro de cálculo, então. É um projeto. Esse desequilíbrio é o motor que alimenta o sistema todo. É um motor. E o que é fascinante de um ponto de vista analítico é que esse motor tem um combustível preferido. Uma peça essencial para funcionar todo vapor, a fragilidade financeira do cliente. A fragilidade. Exato. A estrutura não foi desenhada para servir quem tem dinheiro sobrando. Ela foi projetada para extrair o máximo de lucro de quem não tem. O cliente mais rentável não é o estável. É aquele que está sempre no aperto, precisando de um resgate. E é aqui que os materiais que a gente analisou trazem um número que me chamou muito a atenção. R$25 mil. Por que esse valor? Não é dinheiro para comprar um carro de luxo nem um apartamento. O que esses 25 mil têm de tão especial? Você tem toda a razão. Não é um valor que muda seu padrão de vida, mas ele compra algo muito mais poderoso. Autossuficiência de curto prazo. É o que as fontes apontam como o ponto de virada, o momento em que uma pessoa para de precisar do crédito caro do banco para resolver os imprevistos que a vida inevitavelmente traz. É o que a gente pode chamar de fôlego financeiro. Fôlego, gostei da palavra. E como isso funciona na prática? Eu fico imaginando duas pessoas, mesmo salário, vivendo realidades completamente diferentes por causa desse fôlego. É o exemplo perfeito. Vamos imaginar dois colegas de trabalho, ambos ganhando R$3.500 por mês. O primeiro, que a gente pode chamar de trabalhador 1, vive com a conta sempre no limite. Zera no fim do mês, qualquer imprevisto, um dente que dói, o celular que quebra a tela, o pneu do carro que fura. Tudo vira uma emergência financeira. Exato. E aí a solução é sempre a mesma. Parcelar a compra no cartão, usar o limite do cheque especial, entrar no rotativo. Ele aceita pagar juros absurdos porque a sensação é de que não tem outra escolha, né? Exatamente. Para o banco, esse cliente é uma mina de ouro. Ele usa a estrutura, paga as taxas e, o mais importante, alimenta constantemente a máquina de juros. Ele é, na visão do sistema, o cliente ideal.
O cliente ideal, que loucura. Agora vamos olhar para o trabalhador 2. Mesmo salário, 3.500. Mas ele, com disciplina, conseguiu juntar uma reserva de 25 mil reais. Quando o celular dele quebra, o que acontece? Ele vai na loja, pesquisa o preço e paga à vista. Muitas vezes conseguindo um bom desconto por isso. Quando o gerente do banco liga oferecendo um crédito pré-aprovado com taxas especiais, ele agradece e desliga. Ele usa o aplicativo, faz Pix, paga contas com o cartão para acumular pontos, mas paga a fatura integral todo mês. Ele usa toda a infraestrutura que o banco oferece, mas não paga um centavo de juros. Ou seja, ele dá prejuízo para o modelo de negócio principal do banco, que é lucrar com juros. Isso é muito contraintuitivo. A gente sempre ouve falar do score de crédito, de ser um bom pagador. Então, na prática, o banco prefere um cliente que está sempre no limite, pagando juros, do que alguém que paga tudo em dia e não deve nada. Existe uma métrica interna para isso? Existe, e essa é a chave de tudo. É o que as fontes chamam de score interno de rentabilidade. Os bancos não avaliam os clientes só pelo score de crédito tradicional, que mede se você é um bom pagador de dívidas. Eles têm essa outra métrica, Que mede o lucro. que mede quanto lucro cada CPF gera para a instituição. E nessa lógica, o cliente que vive no limite e paga juros altos é muito mais valioso do que aquele com as contas em dia e uma reserva financeira. Entendi. Então, se o cliente ideal é o que está sempre precisando de crédito, faria sentido para o sistema, mesmo que de forma sutil, criar um ambiente que desincentive as pessoas a poupar, certo? Para mantê-las nesse ciclo? Perfeito. É uma espécie de guerra psicológica contra a poupança. O sistema sutilmente martela a ideia de que o seu esforço para economizar é inútil. Ele te mostra o carro de luxo, o apartamento dos sonhos, a viagem internacional, e aí compara isso com os R$ 200 que você conseguiu economizar no mês. Nossa! A mensagem subliminar é devastadora. Você nunca vai chegar lá. Seu esforço é insignificante. Por que não gasta tudo agora e aproveita um pouco a vida? É uma armadilha perfeita. Porque se a pessoa acredita que o esforço dela é inútil, ela gasta. Se gasta tudo, fica sem reserva. Se fica sem reserva, qualquer imprevisto à força recorrer ao crédito caro. E o sistema vence. E se a gente conecta isso com a realidade socioeconômica do Brasil, o quadro fica ainda mais dramático. As pesquisas mostram que a maioria da população não tem sequer R$ 1.000 guardados para uma emergência. R$ 1.000? Nesse cenário, ter 25 mil não te coloca no topo da pirâmide da riqueza, mas te coloca no topo da pirâmide de proteção financeira do país. Seu estilo de vida pode não mudar. Você pode continuar andando de ônibus, levando marmita, mas o impacto não é estético, é estrutural. Muda a base da sua relação com o dinheiro. Estrutural, gosto dessa palavra. Porque isso aparece em decisões minúsculas do dia a dia, né? Aquela clássica escolha na hora de pagar na loja. A escolha é entre 10 vezes sem juros e 10% de desconto à vista. Exatamente. Quem não tem a reserva não tem escolha de verdade. A única opção é parcelar. Quem tem a reserva pode parar e pensar. E aqui tem um detalhe importante. De onde você acha que sai o dinheiro para bancar esses 10% de desconto? Na maioria das vezes, ele sai da margem de lucro que a própria instituição financeira, a operadora do cartão, teria no parcelamento. Ao pagar à vista e pegar o desconto, a pessoa está efetivamente tirando o dinheiro que iria para o sistema financeiro e colocando no próprio bolso. É uma transferência direta de riqueza. E se a gente multiplica isso por todas as compras do ano, o IPVA, o IPTU, o material escolar, um eletrodoméstico, a pessoa com reserva, no final das contas, vive uma vida mais barata. As coisas custam menos para ela. Sem dúvida. E o impacto não é só financeiro. Ele é mental, psicológico. Viver sem uma reserva de segurança mantém o cérebro em estado de alerta constante, um modo de sobrevivência. O foco está sempre no curto prazo. Pagar o boleto que vence amanhã, a parcela do cartão. Não deixar a conta estourar o limite. Esse estresse crônico sabota a nossa capacidade de planejar o futuro. É nesse estado de vulnerabilidade que as piores decisões são tomadas, que os contratos com juros abusivos são assinados, a pessoa se sente encurralada, sem saída. Agora, coloca 25 mil na conta dessa mesma pessoa. A qualidade do sono dela melhora. A ansiedade diminui. A capacidade de negociar salta absurdamente.
Ela começa a pensar no próximo ano, não só na próxima semana. E uma pessoa que pensa no longo prazo é mais difícil de ser explorada. Muito mais. Existe um conceito fundamental em qualquer negociação. Vence quem tem o poder de se levantar da mesa e ir embora. E a reserva te dá esse poder. O poder de dizer não, obrigada, essa taxa de juros não me interessa. Exato. O banco não quer clientes livres. Ele não quer clientes que podem dizer não. O sistema foi projetado para dependentes previsíveis que aceitam as condições porque não tem outra alternativa. O poder do não é o que mais assusta a lógica do sistema. E num país como o nosso, que parece viver em ciclos constantes de crise, ter essa reserva deve mudar completamente o jogo, não? Muda o lado do tabuleiro em que você joga. Em tempos de crise, quem não tem reserva é esmagado. Perde o emprego, não consegue pagar as contas, a dívida vira uma bola de neve. É consumido pela crise. Certo. Mas quem tem liquidez, quem tem dinheiro na mão, encontra oportunidades. É verdade. Na crise, os preços de muitas coisas caem. Carros, imóveis. Exatamente. Pessoas endividadas precisam vender seus bens rapidamente para pagar dívidas, muitas vezes por um valor abaixo do mercado. Equipamentos de empresas que fecharam são vendidos com grandes descontos. E quem é que aproveita essas oportunidades? Não é o banco. É quem construiu uma reserva. Ter esse dinheiro guardado te coloca do lado de quem consegue se beneficiar da crise, não de quem é destruído por ela. Então, no fim das contas, esses 25 mil não são para ostentar, não são para consumo. São uma ferramenta de proteção. Proteção contra juros, contra decisões tomadas no desespero, contra ter que aceitar um emprego ruim por falta de opção. Não é liberdade total, mas é fôlego. E ter fôlego muda absolutamente tudo. Isso revela um paradoxo interessante do sistema. A gente é treinado desde cedo a achar que ter um score de crédito altíssimo é o objetivo final, uma espécie de troféu. Sim, é como uma nota de bom comportamento financeiro. Só que o sistema, como a gente viu, não foi feito para premiar bons acumuladores de patrimônio. Ele foi feito para premiar bons pagadores de dívida. Por isso, muitas vezes, alguém que parcela todas as compras e paga as faturas em dia pode ter um score de crédito melhor do que alguém que paga tudo à vista e não usa crédito. O primeiro está constantemente alimentando a máquina de juros. O segundo, não. Ele é um cliente mais ativo para o sistema. Entender isso é libertador. A gente para de buscar a aprovação do sistema e começa a buscar a nossa própria solidez. Os 25 mil não são o fim da jornada, são o começo. É o ponto em que a gravidade dos juros compostos, que sempre te puxou para baixo, começa a perder força. E, aos poucos, essa mesma força começa a trabalhar a seu favor, mesmo que devagar. Uma reserva de 25 mil num investimento simples já gera um pequeno retorno mensal. Pode não ser muito no início, mas é o marco simbólico do momento em que o jogo começa a virar. Certo. Só que a conclusão mais impactante que as fontes nos trazem não é essa. Não, qual é então? O verdadeiro medo do banco não é o valor de 25 mil na sua conta. Isso para eles é troco. O grande medo é da pessoa que você precisa se tornar para conseguir juntar esse dinheiro. A pessoa que você se torna no processo. Pensa bem. Quem aprende a juntar 25 mil, mesmo ganhando pouco, aprendeu as regras do jogo. Aprendeu sobre disciplina, planejamento, orçamento. Aprendeu a diferenciar desejo de necessidade. Aprendeu principalmente a dizer não por consumo imediato em troca de um objetivo maior. Faz todo sentido. Esses músculos raramente voltam a ser um refém do sistema. A independência, o conhecimento, essa é a maior ameaça. Uau! Isso muda toda a perspectiva. A jornada para construir essa reserva, então, não é sobre ficar rica da noite para o dia. É sobre conquistar independência, autonomia e, como você disse, fôlego. É sobre parar de deixar que a força dos juros trabalhe contra você e começar, ainda que de forma modesta, a fazer com que ela trabalhe a seu favor. É sobre, de fato, virar o jogo. Perfeito. E para deixar um pensamento final para quem nos ouve. Depois de entender que o sistema pode, de certa forma, recompensar o endividamento em vez da poupança, a pergunta que fica é: quais outras verdades do mundo financeiro a gente aceita sem questionar e que talvez estejam silenciosamente trabalhando contra os nossos próprios objetivos de longo prazo?